Voltamos aqui com o doutor Ciro Darlan, está aqui conosco hoje e vamos continuar nosso programa. Ao lado de outros juízes, o senhor atua na Associação de Juízes para a Democracia. E notamos também, no seu blog pessoal, que temáticas giram ao redor de direitos humanos e estão presentes muito na sua área de atuação. Inclusive o que a gente estava falando no outro bloco, né, como racismo estrutural, o abismo social, garantia de direitos fundamentais. Como essas temáticas entraram na sua vida, no seu dia a dia, né? O senhor contou um pouco da sua história, aí a gente te viu, mas como o senhor entrou nessa luta, né, pela democracia, né, pelos direitos fundamentais? Nós vimos que o judiciário brasileiro não tem um perfil garantista, pelo contrário, é um perfil punitivista. Nós temos 900 mil pessoas atrás das grades, dessas pessoas, 250 mil aproximadamente não foram julgadas, ou seja, são pessoas em tese inocentes, porque têm a seu favor, né, a prevenção de inocência. São inocentes até que haja uma sentença com trânsito julgado, e, no entanto, 250 mil pessoas estão atrás das grades. E nenhuma pessoa vai para a prisão sem um mandado judicial, sem um mandado de prisão, assinado por um juiz. Então, o perfil da nossa magistratura é esse, é um perfil punitivista, é um perfil que atua contra a pobreza e nunca a favor, né? Porque se fosse a favor, nós já tínhamos garantido a execução da reforma agrária, que está na nossa Constituição e que cabe justamente a garantia da efetivação desse direito ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário é muito eficaz no punitivismo, mas muito pouco eficaz na garantia dos direitos sociais, como o direito à moradia. Então, eu me associei à Associação dos Magistrados para a Democracia. Por quê? Porque nós pensamos, como garantistas, na efetivação das garantias constitucionais. Nós defendemos a efetivação da democracia em nosso país. Daí o nome Democracia no título da associação. É um grupo pequeno de juízes, mas muito intelectuais, muito bem preparados, muitos doutores, mestres, que se reúnem para debater, né, este perfil da magistratura e a efetivação desses direitos fundamentais. Nós somos poucos, mas somos bastante aguerridos, temos o compromisso com a democracia, acessamos muito os programas sociais, né, e damos oportunidade para discutir com a sociedade alguns problemas cruciais, como o problema da violência policial, como o problema do superencarceramento, como o problema das eleições, da democratização, do acesso ao eleitor de uma forma consciente, porque nós ainda vivemos um eleitorado do bico de pena, ou seja, um eleitorado que é seduzido com promessas vãs e falsas por políticos que não são bem intencionados, não na sua maioria. Graças a Deus já temos políticos sérios, políticos que se comprometem com o povo e com a efetivação de políticas públicas, com uma legislação mais democrática, como a política de cotas, né? E como a política do desencarceramento. Esta questão, Rafael, é uma questão que nós precisamos refletir muito. O que fazer com os nossos encarcerados? Já sabemos que quase um terço deles não deviam estar presos. Se formos analisar o outro terço, estamos falando só da questão das drogas. Se formos analisar o outro terço, qual é a efetividade da privação da liberdade? Nenhuma. Nós passamos por uma evolução civilizatória
Porque antigamente, na Idade Média, as pessoas que cometiam crimes, eles sofriam na própria pele. Era olho por olho, dente por dente. Quem roubava perdia a mão, quem cometia crimes contra o Estado perdia a cabeça, era guilhotina. Então, em dado momento, a sociedade viu que isso não era civilização, que a gente tinha que tratar com mais parcimônia, com mais justiça aqueles que caem, que cometem crimes. Sim. Todos nós, como humanos, cometemos crimes em algum momento da nossa vida. Todos erramos, né? E cometemos crimes também, né? De alguma forma, seja uma falsidade ideológica, quando a gente modifica a carteira de estudante para entrar no cinema, seja quando a gente dá um beiço no transporte coletivo, né? E a gente acha que com a gente nunca vai acontecer nada. É porque a gente não é preto de comunidade. Né? Verdade. Se for, a sorte não estará do nosso lado. Então houve um avanço civilizatório com a privação da liberdade. Só que hoje a privação da liberdade, com a evolução da própria civilização, ela já não se justifica mais, porque é um ato de crueldade. Você coloca uma pessoa numa cela superlotada, onde não há privacidade, onde não há como as pessoas fazer suas necessidades fisiológicas com respeito, onde não há como tomar um banho, aliás, não tem sequer água, onde a alimentação é de péssima qualidade, a alimentação do jardim zoológico é muito melhor do que do sistema penitenciário. E nós acabamos condenando à morte lenta, condenação à morte que não está na nossa legislação, não está na nossa Constituição. Pena de morte não há, mas nós aplicamos. Não está implícita, né? Aplicamos a pena de morte quando privamos as pessoas da liberdade e da dignidade. A privação da dignidade não está prevista na lei. Então, o Estado se transforma num Estado criminoso quando, ao executar a lei de execuções penais, que não é executada, que não se respeita, né, da forma como ela é feita. Então, nós temos que evoluir não para a impunidade, nós temos que evoluir para outra forma de punibilidade. E nós temos a prestação de serviço à comunidade, nós temos a restrição através de tornozeleiras, nós temos a restrição da liberdade, proibindo a pessoa de sair da sua cidade, proibindo a pessoa de sair do país, proibindo a pessoa de exercer certas atividades, né? Então, isso é mais inteligente. E o custo de cada preso, Rafael, o nosso contribuinte não sabe que ele não tem água barata, não tem gasolina barata, não tem transporte barato, porque grande parte da sua contribuição, do seu tributo, vai pagar a ociosidade e o sofrimento e a dor de 900 mil presos no Brasil. Cada preso custa ao contribuinte em torno de 3 a 5 mil reais. Se ele estiver numa prisão federal, ele custa o dobro, porque toda a estrutura para manter um preso longe da sua família, o que já em si é uma ofensa aos direitos humanos, porque a ressocialização se faz próximo da família. Você tira um preso daqui e coloca em Porto Velho, o transporte desse preso, a segurança desse preso, lá em Porto Velho, lá em Catanduva, lá no Rio Grande do Norte, lá no Paraná, isso custa para o contribuinte o dobro dos 5 mil reais do preso que você paga na sua cidade, na sua comarca. E isso é uma forma de aumentar o sofrimento e a dor e inviabilizar a ressocialização desse preso. Então, esta forma de punição adotada pelo Brasil é uma forma absolutamente injustificável sob o ponto de vista econômico, porque não se justifica você pagar o custo de um preso, e
injustificável sob o ponto de vista da ressocialização, porque não ressocializa. Sim, mas o sistema não funciona. Outra coisa é o custo da guerra às drogas. Quanto custa a manter esse aparato policial que cada vez é menor, porque o outro lado se arma para defender. Sim. Quando a polícia aumenta, o lado da criminalidade também se aperfeiçoa e aumenta Sim. a qualidade dos seus armamentos. E isso tem um custo operacional muito grande. Sim. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que a criminalidade fica cada vez mais forte. O Estado investe cada vez mais na repressão e perde essa guerra. Perde essa guerra porque essa guerra provoca vítimas inocentes. Sim. Crianças das comunidades, pessoas das comunidades, que imediatamente a mídia e o próprio Estado fantasia como criminosos. Você vê retratado na mídia pessoas que são baleadas nessas guerras, nas comunidades, pessoas com chinelo de dedo, que não tem uma roupa sequer para vestir, e esses são ditos traficantes. Ora, traficante se pressupõe que tenha um bom lucro. Se tem um bom lucro, se veste bem. Pelo menos um tênis, um sapato tem. Mas as pessoas que nós estamos vendo retratadas, né, isso faz parte do lawfare, da guerra ao inimigo. Que a gente está falando de lawfare agora porque o presidente Lula foi preso através desse sistema, Sim. porque muitos políticos foram presos, porque muita gente, muito empresário, muita gente rica foi presa. Então a gente utiliza essa terminologia, que não é invenção, é um instituto do direito norte-americano, chamado lawfare. Mas o lawfare se pratica contra a comunidade pobre desde sempre. Quando foi criminalizado o pito do pango, isso era lawfare. Porque a criminalização da maconha naquela época, dos anos de 1800, foi um instrumento para combater o negro, o negro africano. Sim. Quando você criminalizou a vadiagem, foi um instrumento para combater o negro que, não tendo onde trabalhar, vivia nas ruas. Sim. Quando você criminalizou o samba, as religiões afros, tudo isso é lawfare. Então as pessoas estão usando lawfare agora porque as grandes vítimas do lawfare foram pessoas do andar de cima, do andar da elite política, da elite empresarial. Mas, na verdade, o lawfare sempre existiu, com outros nomes ou com outras técnicas, porque o legislador, ele cria instrumentos de repressão para o pobre, para o negro, para o desempregado. Nós vimos agora, nos últimos governos, o desmonte dos direitos trabalhistas. Isso é lawfare. Isso é uma forma de desarmar os trabalhadores, tirando deles os seus direitos trabalhistas. Isso foi feito. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tudo isso para sobrar mais dinheiro para o andar de cima e faltar para o andar de baixo. Então, nós temos que refletir muito como cidadãos e, sobretudo, na hora de votar, né? O nosso único instrumento legal é o voto, que não pode ser vendido, não pode ser doado. Nós temos que utilizar esse voto para, de uma forma consciente, defender a democracia, escolher os melhores, escolher aqueles que nos representam. Ora, nós não queremos que nos representem o corrupto, né, o odioso, o que usa de fake news, o mentiroso, aquele religioso que usa a religião para tirar proveito próprio. Nós não queremos essa representação. Então, nós não podemos nos deixar cativar ou envolver por pessoas com esse tipo de perfil, né? Porque, como diz o Pequeno Príncipe, agora é o Pequeno Príncipe mesmo, a gente se torna dependente daquele que cativamos, né? Nós nos
nós ficamos dependentes daquilo que cativamos. Sim, verdade. Doutor, a gente está falando sobre a questão do encarceramento, das injustiças que a gente vê. A gente hoje tem o sistema, né? E a gente fala do nosso sistema de leis, né? E o lawfare, como o senhor colocou muito bem, ele tende a isso, a encarcerar os negros. Hoje, por exemplo, a gente vê inúmeros casos de reconhecimento facial. O cara chega na delegacia e fala, olha, foi aquele ali. Aí você não vê um branco, você vê sempre um negro. E eles acham um negro e prendem, e sem justificativa, por conta de uma foto, de uma fotografia, um reconhecimento, sabe, pífio. E são coisas tão esdrúxulas, tão assim, coisas tão fáceis, né, de se discernir, mas parece que não se enxerga isso, né? São coisas que você, assim, olhando de fora, você fala assim, meu Deus do céu, como uma pessoa coloca, né, outra pessoa na cadeia por um simples reconhecimento de uma fotografia, e ninguém, o policial, o delegado, não consegue assim, desfazer um erro tão, sabe, uma coisa tão óbvia, né? E aí às vezes parece que é de propósito, e colocando e cada vez mais enchendo as cadeias. E as cadeias, como a gente sempre, né, escuta na sociedade, onde o cara ali, às vezes, o cara que é considerado traficante, né, que é aquele pequenininho que é pego ali com uma pequena porção de droga, que apenas está fazendo comércio, né, e é jogado dentro de uma cadeia, e quando ele sai de lá, ele sai uma outra pessoa. Ele sai com graduação, né, no crime, porque lá ele tem que se virar, lá ele depende dos outros que estão ali dentro, que acaba formando aquela rede e acaba formando um bandido. Se a gente pegar as histórias das comunidades do Rio de Janeiro, a gente vai ver, e aí aquela questão da repressão da violência, a escalada, né? Quando eu era pequeno, como eu falei com o senhor, eu fui criado dentro de uma comunidade. Primeira vez que eu vi uma arma na minha vida, eu me assustei. Falei assim, nossa senhora, que isso? Fiquei com aquilo. E fui acompanhando, ao longo dos anos, essa evolução. Quanto mais a polícia chegava e se armava, mais os traficantes, os bandidos se armavam também, na mesma proporção. Né? E um para combater o outro. E hoje a gente chegou nesse ponto, né? Que hoje você tem uma população, uma sociedade armada, né? E aí, eu vou entrar no ponto, né? A gente teve aí um governo de 4 anos que promoveu, né, esse armamento absurdo. Eu considero que arma não tem que estar na mão do policial, e que o policial tem que usar isso com técnica, né? Como hoje a gente teve aqui, inclusive, né, um ponto, a gente teve a morte da menina aqui no próximo a nós, no Arco Metropolitano, né? Heloísa. A Heloísa, né? A família dela é aqui da cidade, né? Foi assim, um erro tremendo, né? Porque assim, inadmissível que aconteça, né? E não é o primeiro caso, né? Onde você atira primeiro e pergunta depois, né? Heloísa é a 19ª criança. A 19ª criança. Assassinada. Né? Assassinada, exatamente. E qual é a periculosidade da Heloísa? Nenhum. É isso que você está falando, né? A nossa polícia, ela é competente. Ela tem recursos humanos e recursos tecnológicos para solucionar grandes questões. Já deu provas disso. Agora, quando você fala do processo de reconhecimento, e que sempre aponta para o negro, é porque a nossa cultura é de um racismo cultural, né? Incrustado da nossa... A polícia, ela é treinada para produzir prisões de negros e de pobres. Não é que ela seja incompetente, não. É uma ideologia. É o estereótipo criado, né? Você vê muitas vezes a grande maioria dos policiais militares que estão na rua, que estão no front, que promovem as prisões, são negros. Sim.
Então, eles são negros a serviço dessa ideologia racista. Sim. É uma coisa a ser estudada sob o ponto de vista sociológico. É, que está tão incrustado, sabe, ali, que ele não percebe que ele se torna um agente. Outra coisa é que você falou, assim, que é essa guerra que um cada vez se arma mais do que o outro. E isto tudo é fomentado pelo proibicionismo. Porque se nós legalizarmos todos os artigos, os 18 artigos que tipificam os crimes de drogas, se nós legalizarmos o fabrico, a venda, a produção, a posse, não haverá guerra. Sim. Porque a pessoa que vai comprar vinho sem ser incomodada, sem ter que ir a uma boca de fumo, vai comprar a cocaína, a maconha, numa farmácia. Sim. Ou numa loja do governo, uma droga Brás, que vai cobrar tributos. E ninguém está dizendo que é bom usar drogas. Pelo contrário, a gente tem que dizer que é ruim usar drogas. É ruim. Como é ruim usar cachaça, vinho, cerveja, em quantidades prejudiciais, que causa mal à saúde. Mas se você tributar a droga ilícita, você direciona este tributo para educar a população para não usar droga, para tratar os viciados, os dependentes, os doentes dessa mesma droga. Então, é uma forma inteligente de você combater o excesso de uso de droga. É uma forma inteligente. Você vai combater, só que você vai combater produzindo recursos para educar e não para reprimir. Tudo na vida, nós que já fomos criança, eu já esqueci quanto tempo faz, tudo na vida que é proibido é estimulado. Você vê, quando a gente era criança, o sexo era o tabu para a gente. Criança não pode fazer sexo. Era o que a gente fazia. Exatamente. Era o que a gente procurava. A gente procurava revistinha de sacanagem, a gente procurava vídeo de sacanagem, a gente queria ver mulher nua, a gente queria ver todas as... Proibido é sempre mais gostoso, né? Então esse tipo de proibicionismo, isso é uma forma de educação ultrapassada. Se você disser para uma criança não faça isso, essa criança vai fazer aquilo porque ela quer ter a experiência da experimentação. Ela quer saber por que você está proibindo ela de fazer isso. Algum segredo tem aquilo. Claro. E pior ainda, se você está proibindo a criança e você faz. Por exemplo, você com um copo de uísque na mão proíbe a criança de não usar bebida alcoólica, ela, se é bom para o meu pai, eu quero saber se é bom. Eu quero saber se é bom. Se você faz sexo na presença de uma criança, a criança vai ver aquilo, poxa, isso não é uma luta, isso deve dar algum prazer, então eu vou tentar. Então, isso é de uma incoerência, o proibicionismo. Há pessoas aí que estão nos ouvindo, nossos telespectadores, podem ter a falsa impressão de que nós estamos fazendo apologia da droga. Não estamos. Nós somos absolutamente contra o uso de qualquer droga, seja as lícitas, sejam ilícitas. Mas diante desse quadro de proibicionismo, diante desse quadro de perseguição aos pobres, através da guerra às drogas, nós achamos que é um mal menor você legalizar todo o uso de drogas e controlar, tributar e direcionar esse tributo para melhorar as condições das escolas, para preparar as crianças, os adolescentes, para não usar drogas, nenhum tipo de droga. O cigarro é uma das drogas mais fatais para o ser humano. E foi através de propagandas e processos educacionais que nós reduzimos o uso do tabaco. Quem viveu há 20, 30 anos atrás no Brasil sabe que o povo brasileiro fumava muito mais do que fuma agora. E como reduziu? Não foi com proibicionismo. Ninguém proibiu você de fumar, né? Você apenas
educou o povo falando dos malefícios do câncer, das doenças, do problema de pulmão que o uso de tabaco lhe causa. Então, este processo pode ser reproduzido em qualquer tipo de droga e é bom que se faça, mas para isso é preciso ter recurso e esse recurso pode advir do próprio comércio das drogas ilícitas, compra quem quiser, da forma que for especificada por um receituário médico, porque há pessoas que são dependentes e que precisam se tratar, e o tributo direciona para a educação de jovens, crianças e pessoas dependentes, para deixar de usar droga. É isso que nós estamos falando. Não nos confundam, porque há pessoas que só pensam no mal e que acham, o desembargador ou o ex-desembargador está fazendo apologia do uso de droga. Não, não estamos. O ex-desembargador, o doutor Ciro Darlan, está combatendo a polícia aqui, porque a polícia está combatendo os criminosos. Também não é isso. Nós queremos que o crime seja combatido com inteligência, com respeito, não com esse tipo de repressão que mata e que prende cada vez mais brasileiros. Doutor, o senhor tocou no ponto fundamental. Nós temos que discutir o assunto. Se não discutirmos o assunto, a gente não consegue evoluir. Todo tempo, a nossa sociedade sempre se recusou a discutir, né? A questão das drogas, a questão do racismo, né? A sociedade não discutia, eram assuntos proibidos. Não podemos falar sobre isso, você está fazendo apologia, você está sendo tendencioso, você está incentivando. Enquanto a gente não discutir esses assuntos, a gente não colocar esses assuntos em pauta, discutir qual é a causa, por que hoje a gente tem guetos e guetos de pobre, violentos, sabe? Porque se a gente não discutir qual é o resultado dessa guerra às drogas, se a gente não parar para refletir se isso está dando resultado, se isso não está dando resultado, qual é o saldo disso? A gente não parar para discutir isso, e a gente não parar para estudar e entender, a gente vai continuar, a nossa sociedade vai continuar no mesmo caminho, né? E a gente tem que levar, Rafael, esse debate para as escolas. Não podemos ter assuntos tabus no processo de educação. Há alguns conservadores que dizem que não pode falar de sexo com criança, não pode falar de violência. É isso que a gente tem que falar, para que a criança seja educada justamente para saber se defender dos agressores sexuais, né? Uma criança bem orientada, sabendo os fundamentos da sexualidade, que é um direito que está no nosso ser humano e que foi colocado no nosso corpo porque Deus assim quis. Aquelas pessoas fundamentalistas que dizem, não, você não pode falar de sexo, você não pode fazer algum sexo. Isso está contrariando a própria lei divina. Porque se Deus não achasse que a sexualidade, assim como o nosso sistema respiratório, o nosso sistema digestivo, são necessários para a nossa vida, não teria nos dotado da sexualidade, né? E por isso a gente tem que educar a criança para os perigos e os benefícios da sexualidade. Assim como a questão da violência, a questão do preconceito, a questão do bullying nas escolas. Por que há violência na escola? Porque há violência na sociedade. Porque há proibicionismo também, Rafael, nas famílias que acham que estão protegendo os seus filhos com alguns procedimentos tabus. Nós precisamos... A própria Sagrada Escritura não tem nenhum procedimento tabu. As Sagradas Escrituras falam. Se você ler o livro de Salomão, você vai ver aulas de sexualidade ali, de como fazer uma mulher feliz na Sagrada Escritura. E como fazer um homem feliz, porque mútuo, né? É mútuo, é um afeto mútuo. Não há afeto individual, não há afeto
Até há afeto individual também, mas esses não são aconselhados porque eles são altamente egoístas. Mas o afeto tem que ser compartilhado. E isso está na Sagrada Escritura. Então, se alguns líderes religiosos saem com esse discurso proibicionista, não se pode falar de sexo na escola, nós tivemos esse debate durante as eleições, as pessoas falando que estão ensinando sexo para criança nas escolas. Não é ensinar sexo para criança nas escolas, é ensinar um dom que a criança tem, que é o dom da sexualidade, mas para que ela faça uso disso de uma forma socialmente, politicamente correta, né? E não seja vítima dessa sexualidade através da pedofilia, através da violência sexual contra crianças e contra as mulheres. Então, acho que este processo de educação não pode ser defeso dentro das escolas. A gente tem que colocar debates como esse que nós estamos fazendo aqui na TV Câmara, para o público em geral, sobretudo dentro das escolas, sim, para combater a violência nas escolas. Sim. Porque hoje o nosso próprio currículo escolar é uma violência. Com a transformação que nós sofremos para o bem na informática, nas mídias sociais, você enjaular um aluno dentro de uma sala de aula com cadeiras, cadernos, lápis e um quadro negro é uma violência. Hoje as crianças, elas diante de um celular, elas viajam pelo mundo. Você vai enjaular uma criança dentro de uma classe com 40, 50 alunos, um calor excessivo, para falar daquilo que ela tem acesso ali à mão, num teclado. Exato. Então, você tem que modernizar o processo de educação, dando aos alunos acesso ao mundo que eles têm fora da escola. Exatamente. Dentro da escola, você está restringindo esse mundo a um quadro negro com giz e um caderno de anotações. Verdade, doutor. Essa questão é da educação. As escolas particulares, as escolas, vamos dizer, que são, né, hoje, para poucos, elas hoje trabalham assim. A gente tem que trazer isso para o ensino público, levar isso para a maioria da população, né? Eu acho que é isso que falta para a nossa sociedade. E a questão, que a gente volta mais uma vez, a questão da educação. E do administrador público. Do administrador que tem que ter essa visão. Essa visão. Porque para desenvolver os seus munícipes, ele tem que dar uma educação de qualidade, uma educação de hoje, não a educação do século passado, não porque eu estudei assim, numa sala de aula, com quadro negro e giz, mas isso está ultrapassado, assim como eu estou ultrapassado, sim, né? Esse modelo de educação tem que evoluir. Sim, e tem que evoluir para todos, né? Isso a gente tem, e a gente pauta isso. Esse modelo, né, de educação é um modelo diverso, onde a gente discute todos os problemas. Esse tem que ser, frisar isso, tem que ser para todos os momentos. Doutor, o senhor se aposentou, né? O senhor tem muitas pautas, né? O senhor tem muitas bandeiras. O que o senhor vai fazer agora, depois que está aposentado, suas lutas? O que o senhor tem aqui para o futuro? Bom, eu retirei a minha carteirinha da OAB. Eu sou advogado há 50 anos, né? Quase 50 anos, desde 1973. Então, há 50 anos. Recuperei a minha carteirinha da OAB e vou colocar à disposição da população. Eu quero colocar à disposição da causa negra, à disposição da moradia. Eu sou filiado da FRIST, a Frente Internacional dos Sem Teto. Nós temos muitas pessoas sem teto e muitos imóveis desocupados, ociosos. Então essas pessoas se apossam desse imóvel
desocupado e deixam de viver nas ruas e passam a viver com suas famílias com mais dignidade, com menos sofrimento. Então, a FIST trabalha e eu vou trabalhar dando suporte jurídico para a Frente Internacional dos Sem Teto. Eu me associei também à Sebraspo. A Sebraspo dá um apoio à população rural que ocupa terras ociosas. Nós somos um país que tem muita terra que não produz e muito povo passando fome. E ocupa essas terras, e a Sebraspo. Eu sou também da Associação Brasileira dos Advogados para Pobres, a Braspo, Advogados do Povo. Tudo isso são ações que eu estou me dedicando pro bono, sem receber nenhum honorário. Né? Então, eu quero me dedicar a essa questão da causa dos direitos humanos. Estou prestando uma assistência jurídica à FAFERJ, Federação das Favelas, do Estado do Rio de Janeiro. E me coloco à disposição de todas as associações de moradores das periferias, das favelas, aquilo que eu puder ajudar, contribuir com a minha experiência, com o meu nome, com a minha cultura jurídica, eu estou à disposição. E essa caminhada que eu quero fazer, né? Alcancei um nível econômico suficiente para me manter, não sou rico, nem sou pobre, mas tenho uma boa aposentadoria para dar para viver, de forma que o meu objetivo é me dedicar à causa dos hipossuficientes. Nossa, doutor, queria agradecer ao senhor. Fico assim muito feliz. Eu conheci o trabalho do senhor, acompanhava um pouco através das mídias, mas nunca tão profundamente. Confesso que fiquei um pouco nervoso, né, em recebê-lo aqui. Assim, mas muito, e saio daqui muito feliz, né, por ter ouvido a tua história, ouvido o que o senhor pensa, né, e me identificar, né, com suas causas, né. Isso me deixa muito grato, né. Para mim aqui é maravilhoso, e para a sociedade também, né, ter uma pessoa como o senhor lutando à frente, né, desses movimentos, à frente dessas bandeiras. Mais uma vez agradecer muito, a TV Câmara agradece a presença do senhor, e se tivermos outra oportunidade, gostaríamos de ter o senhor aqui novamente. E aí a gente tem muita coisa para falar, o tempo é um pouco curto, mas a gente acredita que a gente abordou bastante temas, mas que falta muita coisa, acho que a gente podia se aprofundar em algum outro momento, em alguma outra oportunidade, né, ter o senhor aqui novamente. Ok? Muito obrigado, Rafael, obrigado à direção da TV Câmara de Itaguaí. Felicito por essa estrutura, por esse estúdio fantástico. Espero que vocês façam um uso cada vez mais adequado, né? Trazendo aqui representantes da sociedade de Itaguaí e de fora de Itaguaí para debater esse desenvolvimento de Itaguaí, que é um município com uma tendência a um futuro brilhante, um futuro rico, um futuro desenvolvido. Mas esse futuro só virá através do desenvolvimento e da educação da população, dando acesso à população a creches de qualidade, a uma escola de horário integral, a uma escola múltipla, né, onde as pessoas se manifestem, porque certamente há muitas crianças, muitos estudantes que são verdadeiros gênios, que precisam apenas de uma oportunidade para mostrar sua genialidade, seja na área de educação, da cultura, do esporte. E eu espero que o papel desse meio de comunicação tão importante, daqui da TV Câmara, seja multiplicar essa informação para que
a genialidade da população de Itaguaí aflore, apareça e traga retorno para Itaguaí. Muito obrigado. O nosso Itaguaí Debate fica por aqui. Um grande abraço a todos. Até!